Então, o livro do Êxodo, se ele for lido pela crítica, você vai ler de uma maneira. Se for lido pela tradição, de outra maneira. Vocês estão estudando teologia. É nível médio. Ainda não é um nível bacharel. Mas já precisa se adiantar a isso daí. Porque é um livro que ele é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Aqui, ó, vou usar o comentário da tradução ecumênica brasileira, tá bem? O Êxodo é chamado Evangelho do Antigo Testamento. Ele anuncia a boa nova da intervenção de Deus na existência de um grupo de pessoas, a fim de fazê-los nascer para a liberdade e congregá-las em uma nação santa. A saída do Egito sempre foi considerada por Israel como o evento fundador, do qual dependerá toda a vida subsequente e na qual inúmeras instituições, ritos e crenças deverão se referir. É também um evento do qual, por sua vez, se alimentarão as grandes esperanças nacionais. Aquilo que Mateus, Marcos e Lucas é para nós, o Êxodo é para eles. O Êxodo é o Evangelho do Antigo Testamento. É o anúncio da libertação, como o Evangelho é para nós. Um povo que está 400 anos no Egito, tá bem? Não foram 400 anos de escravidão. Não foram. Foi uma geração de escravidão. Uma geração. A última geração de escravidão. A geração de Moisés. A geração de Joquebede. Tá bem? Então, a geração de Joquebede com a geração de Arão, que são os pais de Moisés. Essa última geração é a geração de escravos. Quer dizer que a geração de José não é uma geração de escravos. É uma geração de hóspedes. A segunda geração, também hóspedes. A terceira geração, hóspedes. A última geração, que é a geração de Joquebede e a geração de Arão, aí se levanta um faraó, expulsa os Iquisos, que é uma dinastia de faraós que estava presente no Egito quando José desceu. O que acontece? Vocês vão ter que estudar história do Egito. Então a história do Egito mostra o seguinte: estavam os egípcios originais lá, uns povos vieram e invadiram o Egito, escravizaram os egípcios e tomaram a dinastia, tomaram o poder. Permaneceram no poder por muito tempo, mas depois foram expulsos. Quando eles desceram para o Egito, José, quando desceu para o Egito, eram os Iquisos que estavam no poder. Os Iquisos foram expulsos. Quando eles foram expulsos, aí os egípcios tiveram um sentimento nacionalista. O sentimento nacionalista é o Brasil para os brasileiros, os Estados Unidos para os americanos, a Inglaterra para os ingleses, a França para os franceses, entendeu? Isso é nacionalismo. Quando surge um sentimento nacionalista, todos os estrangeiros que estão dentro do país são mal vistos, ou expulsos ou escravizados. Isso aí é política, pura política. Expulsaram os Iquisos. Quem estava na terra? Os hebreus, não somente os hebreus, tinha lá uma centena de escravos, tá bem? Só que os hebreus, ao invés de saírem do Egito junto com os Iquisos, ficaram, porque estavam bem instalados. Isso aí é uma tradição do povo judeu, tá bem? Eles chegam na terra, se instalam, assumem duas cidadanias. Eles assumem a cidadania nacional e a deles, que é religiosa. Eles assumem as duas. Ao invés de eles saírem do Egito junto com os Iquisos, não, ficaram ali, porque estava tudo de bom. Tentaram a política de boa vizinhança com o novo faraó, mas não adiantou. O novo faraó, sangue egípcio, falou: não, aqui não. Aqui quem manda são os egípcios. Quem não foi egípcio, cadeia deles, escravos. Precisava-se construir e reconstruir pirâmides, armazéns, palácios, estradas, trabalhar na lavoura, cuidar do gado. Precisava de gente para isso aí. E ao invés de colocar os egípcios para trabalhar nisso daí, coloca os escravos. Coloca os escravos. É onde o povo de Israel foi escravizado. Escravizado, reduzido à escravidão. E como eles eram numerosos, o que você tem que fazer com um soldado? Você tem que baixar a moral dele. Se você deixar um soldado com moral, aí ele se levanta contra você. Baixou a moral deles, mandou eles para o pior serviço: amassar barro, fazer tijolo, carregar o tijolo, construir os armazéns.
baixar a moral. E colocou feitores sobre eles, que é o pessoal do chicote, os egípcios sobre eles. Entre aqueles que estavam na nação de Israel, nasceram de Israel, surgiram alguns que eram israelitas e que eram de linhagem nobre, que estavam muito próximo do palácio, muito próximo. Esses foram aproveitados pelo governo egípcio para oprimir o povo de Israel. É o meio termo. O camarada, ele é hebreu, mas fala o egípcio também, só que ele é funcionário do governo, ele não é funcionário dos egípcios. Quer dizer que ele é miscigenado, é mais ou menos, ele é mais para os egípcios do que para os hebreus. Isso aí é um meio termo. Tudo isso que eu estou falando para vocês está nos livros de história, tá bem? A última geração, que é de Joquebede e Arão, está escravizada. E há uma ordem marcial. A ordem qual que é? Mate todos os homens, não vai nascer mais nenhum menino aqui. E quem é que vai fiscalizar as mulheres hebreias? Quem vai fiscalizar é esse pessoal da alta, da categoria mesmo, da elite, tá? Esses feitores, eles vão fiscalizar as mulheres que estão grávidas, vão entrar porta dentro e pegar a criança e matar. Mata ali mesmo, na pedra, tá? Para garantir que isso acontecesse, o faraó estabeleceu 2 parteiras egípcias para poder tomar conta da maternidade. Essas parteiras, elas eram as chefes da maternidade. Elas eram chamadas para poder dar certidão para as crianças. As crianças eram registradas, tá bem? Havia um censo, havia um registro das crianças. E batismo das crianças, inclusive. Batismo, assim, dava-se o nome egípcio. Moshe, por exemplo. Moshe, tirado das águas, é um nome egípcio, tá bem? Moisés, tirado das águas, é o nome egípcio. O que vai acontecer? Essas parteiras que estão em convívio com as hebreias, elas ganham o temor do Senhor, elas pegam o temor do Deus de Israel no seu coração. Só que Deus ainda não tem nome, tá bem? É um Deus apenas de Israel. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Elohim, Eloá, El Elyon, sabe? El Shaddai. Não tem um nome definido ainda. E quando vem a ordem de matar as crianças hebreias, elas estão muito mais pendentes para as hebreias do que para o faraó. É assim que o texto vai contando. E quando as crianças nasciam, elas faziam vista grossa, como se não tivesse visto, nem sabia, nem nada. As crianças começaram a nascer, os meninos começaram a crescer, e o faraó, através desses feitores, esses espiões, notaram que tinha criança lá de 5 anos, 7 anos, 8 anos, tudo um monte de menino. E não era para ter menino de 8 anos, era para estar tudo morto. Chamou as parteiras, puniu as parteiras, perderam o cargo também, perderam a função pública delas, e elas disseram, é porque as hebreias são mais espertas do que nós. Essa é a linguagem bíblica, tá bem? Linguagem bíblica. Bom, se é assim, vem a segunda ordem. A segunda ordem é o seguinte: qualquer pessoa, não precisa ser as parteiras não, qualquer egípcio, qualquer pessoa do Egito que perceber que a mulher hebreia está grávida, você entra casa dentro, está liberado, entra porta dentro, pega a criança, se quiser pega até a mãe, e joga no Nilo. É para jogar as crianças no Nilo. O que acontece com o Nilo? Ele é chamado Rio dos Hipopótamos, ou dos crocodilos, porque eles faziam criação de crocodilo mesmo, tá bem? Era um criadouro de crocodilos e um criadouro de hipopótamos. Eles alimentavam os hipopótamos e alimentavam os crocodilos. Eles gostavam que fosse daquela maneira, porque qualquer escravo que se aventurasse ali a desafiar era jogado lá mesmo, para ser comido pelos crocodilos. E a ordem é que matasse as crianças, jogasse no Nilo, os hipopótamos e os crocodilos comerem essas crianças. Houve uma mortandade, tá? Houve uma matança. Quer dizer que aconteceu esse morticídio mesmo, até que a mãe de Moisés engravidou, escondeu a gravidez, porque não era tão fácil assim, né? E quando a criança nasceu, aí vai dizer a Bíblia que pegou a criança, colocou dentro de um balaio e observou a criança até que ela, no dia que a princesa, a filha de Faraó, estava se banhando. Quando a filha de Faraó estava se banhando, colocou o cesto perto, tá bem? E o cesto foi parar perto da princesa e ela adotou o menino. Miriam foi lá, se apresentou para poder ajudar a achar uma mulher que fosse a ama de leite.
do menino. A filha de Faraó pagou para Joquebede, a mãe do Moisés, criar o menino. Até que ano? Até que idade? Até os 12. A tradição vai dizer até os 12. A criança tem que ser amamentada enquanto é criança. Quando que é criança? É criança até os 12. Dos 12 anos para frente já não é mais criança. Puberdade, pelo no rosto, sabe? Voz engrossa, os músculos se fortalecem. Não é mais criança, já é homem. Não é adolescente nem jovem, tá? É homem mesmo, adulto. Então a filha de Faraó, ela pagou durante toda essa fase para que o Moisés fosse criado por Joquebede dentro das tendas hebreias. Aí você vai ver o seguinte, que há um favorecimento da casa de Moisés, porque ela passa a ser funcionária pública. Joquebede agora é funcionária pública. A família de Moisés pertence à família dos funcionários públicos, sustentados pela casa do Faraó. Aí você vai ver alguns filmes, alguns desenhos, algumas histórias de que eles estavam junto com os escravos, amassando barro. Não é isto, tá? Historicamente não é isso. Você está lendo a Bíblia, está lendo o livro de Êxodo, você vai ter uma visão que é uma visão romântica do texto. A visão romântica é a leitura do jeito que está aí, está romanceado. Não é uma leitura crítica. A Bíblia não faz uma leitura crítica. A leitura crítica é do teólogo, é do estudante, é do historiador, tá? Essa é a leitura crítica. A nossa leitura crítica é para a gente aproximar o texto o mais próximo possível das fontes históricas, arqueológicas, arqueologia, historiografia, geografia, sabe? Cosmografia. Essa é a nossa leitura crítica. Quanto mais você estuda, quanto mais livros você lê, quanto mais as ciências avançam, mais seca fica a sua leitura, menos romântica. Quer dizer, olha só a estratégia de Joquebede. Coloca o filho no Nilo, não espera ninguém vir pegar, escondeu o menino por 3 meses, esperou a ocasião da filha de Faraó estar ali. Não é qualquer princesa, não é qualquer mulher, não. Filha de Faraó. Coloca o balaio perto, coloca a filha dela, que é Miriam, para ir garantir a posse da criança. Miriam tem uma conversa, ela vira funcionário público. A casa dela está protegida por leis egípcias a vida inteira, entendeu? A vida inteira. Não é só durante aquele período que ela está amamentando. Agora eles estão favorecidos. Estão favorecidos. Arão vai ser favorecido, Miriam vai ser favorecido, Joquebede, Arão, Moisés, tá? 40 anos o homem fica dentro do palácio do faraó, sendo instruído em toda a ciência dos egípcios. Recebeu toda a cultura hebreia que ele tinha que receber até os 12 anos. Recebeu toda a cultura. Conheceu a história de Abraão, Isaac, Jacó, conheceu a linhagem toda, ficou sabendo de toda aquela história durante os 12 anos. É lógico que uma criança com 12 anos não é um homem de 40, mas a base já está ali. Com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, a criança já tem uma consciência. Isso foi criado uma identidade religiosa para ele. Só que é o choque da adolescência também. Você tira a criança de um lugar e você manda ela para uma faculdade, a cabeça vira. É outro mundo, é outra cultura. A partir daqui você é o filho da princesa. É um filho de Faraó, tá bem? A partir daqui. É a nova consciência que o Moisés vai receber, de que ele é um egípcio, de que ele está ligado diretamente ao trono egípcio. Mas ele não é o herdeiro de Faraó, tá bem? Em momento nenhum ele vai ser o herdeiro do Faraó. Toda essa leitura que eu estou fazendo para vocês aqui, você vai ver isso aí nas fontes críticas. Bom, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Você vai encontrar o capítulo 1, a escravidão dos filhos de Israel. O Moisés é levado para a corte, tá bem? E depois, o Moisés um dia, ele, como funcionário público, tá bem? Funcionário público, ele vai fazer uma vistoria dos serviços que estão acontecendo. E nessa vistoria, ele vai encontrar um alto funcionário egípcio, mas não parece que ele é 100% egípcio, tá bem? Deve ser alguém ligado ao povo de Israel mesmo, tá? É um feitor alugado, um funcionário público também, como o próprio Moisés era. E ele vai fazer uma vistoria das obras e um dia ele encontra lá o feitor batendo
num dos hebreus. E ele intervém. O feitor pega, não reconhece a autoridade de Moisés, e Moisés usa a autoridade que ele tem, que é a autoridade de matar. Ele tem essa autoridade, ele pode matar um. Ainda mais que era um hebreu e ele era filho da princesa. Não aconteceu nada. Só que a Bíblia diz que o Moisés temeu que aquele negócio chegasse até o palácio, houvesse um mal entendido, escondeu o corpo do homem e ficou por isso mesmo. Aí você pensa o seguinte, sabe, quando você está fazendo a leitura romanceada da Bíblia, você pensa que tudo aconteceu cronologicamente do dia para a noite, porque a Bíblia não fala os espaços de tempo exatos, tá? Isso aqui pode ter passado 6 meses, 1 ano, você passou tempos. Chegou um determinado momento que o Moisés, ele era o oficial que vistoriava as obras, ele era o oficial, ele tinha essa liberdade. E um desses dias é que ele matou o camarada. E ficou por isso mesmo. Até que um outro dia, isso aí espaço de tempo, sabe-se lá quantos, porque a história se espalhou. A história do que o Moisés tinha feito se espalhou. Todo mundo sabia que ele tinha matado. Todo mundo sabia. Não houve queixa-crime, não houve nada. Porque ele era filho da filha de Faraó. Até que um dia, 2 hebreus brigando, ele pegou e ele se intrometeu. Ele se sentia autoridade para isso aí. E foi feita uma acusação formal contra ele. Essa acusação formal foi perigosa, porque ele tinha que decidir. Ou calava a boca dos dois, dava um ponto final, matava também os dois, ou então ele se apresentava para o faraó e ele ia responder pelas leis egípcias, pelo assassinato de um oficial egípcio. O que ele decidiu? Decidiu fugir. Só que foi uma fuga dramática, tá bem? Camarada, ele saiu fugido como que expulso. Uma coisa assim, foi dramática. A gente não tem os detalhes na Bíblia, só que não dava simplesmente para sair do Egito, tá? Tinha os lugares que era todo vigiado. O Egito, né? Ele era vigiado de ponta a ponta. Construíram fortalezas, fortificações, guarnições com soldados para tudo quanto é lado. Tinha soldado egípcio. Porque o homem egípcio, ele não ia para a agricultura, o escravo ia. Ele não ia para a alvenaria, o escravo ia. O homem egípcio ia para onde? Ele ia para a administração e ele ia para o exército. Ou para o templo, sacerdote, ou para a administração do Egito, ou para o exército. Não tinha alternativa. Então o Egito tinha muitos soldados espalhados para tudo quanto é lado. E para o Moisés sair, não foi fácil. Foi fácil não. Por isso que a gente vai fazer uma pausa aqui, vou dar para vocês aqui conversarem um pouco sobre isso.